Imagine dois irmãos criados na mesma casa, no mesmo bairro, com a mesma educação e as mesmas oportunidades. Os dois seguiram carreiras parecidas, ganharam salários parecidos a vida inteira. Aos 65 anos, um se aposentou com casa quitada e investimentos que dão liberdade. Viaja sem fazer conta, ajuda a família quando precisa e dorme tranquilo. O outro chegou aos 65 com pouco dinheiro guardado, financiamento ainda andando e ansiedade todo mês. Trabalha meio período para completar renda e à noite fica fazendo conta, remédio ou imposto, conserto do carro ou mercado. Mesma origem, mesma renda, resultados opostos. E a diferença não aconteceu nos 20 anos, quando os dois eram jovens e apertados. Não aconteceu nos 30, quando construíam família e carreira. E não aconteceu nos 50, quando o caminho já estava praticamente definido. A diferença aconteceu inteira nos 40. E o mais perigoso é que, na hora, as decisões parecem pequenas. Você faz, a vida segue e você não percebe que está desenhando o seu futuro. Isso não é sobre sorte e também não é sobre investir em tal coisa. Isso é sobre capturar a década mais poderosa financeiramente da sua vida. Para entender por que os 40 decidem tudo, você precisa de uma matemática simples. Seus 40 anos são o único ponto da vida em que 3 forças se alinham ao mesmo tempo. A primeira força é o pico de renda. Para muita gente, o salário real atinge o melhor nível entre 42 e 55 anos. As promoções grandes desaceleram, mas o valor em reais é o maior que você provavelmente vai ver. A segunda força é que ainda existe tempo de juros compostos. Aos 40, você tem cerca de 20 a 25 anos até a aposentadoria tradicional. Isso é tempo suficiente para o dinheiro trabalhar várias vezes, sem precisar de milagre, só com consistência. Aos 50, essa alavancagem cai muito. Aos 55, cai mais ainda. O dinheiro que entra aos 42 vale muito mais do que o dinheiro que entra aos 52, porque tem mais tempo para crescer. A terceira força é a estabilização das despesas. Nos 30, tudo cresce ao mesmo tempo. Casa, filho, móveis, carro, roupa de trabalho. Nos 40, muita coisa para de subir ou começa a cair. Surge uma margem que antes não existia, e aí vem a pergunta que decide a sua aposentadoria. Essa margem vai virar investimento ou vai virar aumento de padrão? Quando essas 3 forças se alinham, você tem uma década de alavancagem. Se você captura isso, você cria patrimônio. Se você deixa passar, você entra numa prisão matemática difícil de compensar depois. Agora pensa em números bem pé no captura isso, você cria patrimônio. Se você deixa passar, você entra numa prisão matemática difícil de compensar depois. Agora pensa em números bem pé no chão. Imagine alguém que chega aos 40 com algum dinheiro investido, digamos R$ 200 mil. Essa pessoa ganha R$ 12 mil por mês. Se ela investe 15% da renda, dá algo como R$ 1.800 por mês. Mantendo isso até os 65, com retorno médio de longo prazo, o resultado pode mudar completamente a aposentadoria. Agora, se essa pessoa investe só 5% durante os 40 e deixa para compensar aos 50, o resultado pode ficar centenas de milhares menor. E não porque ela escolheu o investimento errado, mas porque o dinheiro que não entrou nos 40 perdeu 25 anos de tempo. E existe um terceiro cenário que é o mais comum. A pessoa reduz investimentos nos 40 para bancar upgrade de vida. Casa maior, carro melhor, viagens mais caras, padrão mais alto. Aos 50, a realidade bate. Ela entra em pânico e tenta investir pesado para recuperar. Mas o buraco que os 40 abriram não fecha, porque tempo não se compra de volta. E quais são as decisões que mais roubam o seu futuro nos 40? A primeira é moradia. Nos 40, bate uma vontade forte de subir de nível. Os filhos crescem, você quer mais espaço, você olha para os lados e pensa, eu mereço uma casa melhor. E aqui, muita gente faz a decisão mais cara da vida sem perceber. Porque a conta não é quanto a casa custa. A conta é quanto a diferença mensal custa em patrimônio futuro. Aquele upgrade que aumenta R$ 2 mil na sua vida não é só R$ 2 mil. São R$ 24 mil por ano que deixam de ser investidos.
Ao longo de 20 a 25 anos, isso pode virar algo próximo de R$ 1 milhão em patrimônio futuro, dependendo do retorno, da inflação e da consistência. Não é promessa, é uma estimativa do que o tempo faz com uma diferença mensal. Então, você não comprou só uma casa maior, você comprou a casa maior no lugar de liberdade lá na frente. Não é que ninguém pode melhorar de casa. O problema é fazer isso sem entender o preço real. A família que fica na casa boa o bastante e investe a diferença ganha opções que a outra família nunca tem. Pode se aposentar antes, pode trabalhar menos, pode atravessar crises sem desespero. Segunda decisão: carro. Nos 40, o carro vira símbolo, o sedã prático vira carro de respeito, o SUV confiável vira SUV premium. E a diferença não é só o preço, é financiamento, seguro, manutenção, IPVA, revisão e muitas vezes troca mais frequente. Manutenção, IPVA, revisão e muitas vezes troca mais frequente. Esse pacote carro mais caro pode custar centenas de milhares ao longo do tempo. De novo, não é sobre ser radical, é sobre saber se aquilo é transporte ou status. Terceira decisão: filhos. A adolescência e a fase de faculdade são os anos mais caros, e muita gente faz uma troca silenciosa, tira dinheiro do próprio futuro para dar o melhor agora. Só que aqui tem uma verdade dura: se você sacrifica a sua aposentadoria, alguém vai pagar essa conta depois. Algumas famílias tomam decisões desconfortáveis: universidade mais acessível, bolsa, divisão de custos, trabalho. Mantenha o aporte mesmo com pressão, porque filho tem décadas de renda futura. Você tem uma janela. Quarta decisão: carreira. Nos 40 ainda dá para fazer movimentos que aumentam renda de verdade. Trocar de empresa, buscar um cargo maior, mudar de área, aceitar um desafio. Mas é justamente nos 40 que muita gente fica mais avessa ao risco, porque já criou conforto. Só que essa é a última janela grande para acelerar renda. Depois dos 50, o mercado tende a ficar mais seletivo. Nos 40, você arrisca e ainda tem tempo de recuperar se não der certo. Nos 50, o custo do erro é maior. Quinta decisão: aceitar inflação de estilo de vida como normal. A pressão social é pesada. Colega faz viagem cara, vizinho reforma cozinha, amigo compra sítio, barco, segunda casa. E você sente que está ficando para trás se não acompanha. Só que a diferença entre acompanhar o grupo e segurar o padrão pode virar mais de R$ 1 milhão no resultado final ao longo da vida. E aqui entra o erro que 90% comete nessa década. Não é falta de inteligência, é um pensamento que parece justo. Eu mereço agora. Depois de 20 anos trabalhando, você sente que chegou a hora de viver bem. E é lógico sentir isso. O problema é o que vem depois. O prazer do upgrade dura pouco. Uma casa melhor empolga por 18 meses e vira rotina. Um carro melhor empolga por 1 ano e vira rotina. Mas a parcela continua, o custo fixo continua e o aporte que você cortou não volta com o tempo perdido. Para deixar isso concreto, pense em 2 histórias. Marcos e Renata, aos 40, com renda familiar boa, 2 filhos e algum dinheiro investido. Marcos queria trocar de casa. Renata ficou insegura, mas concordou. A parcela subiu, eles reduziram o investimento e disseram: é só por um tempo. 2 anos depois, o carro deu problema e veio a decisão do carro melhor. Depois vieram escola, cursos, faculdade. Em cada decisão, nada parecia loucura, parecia razoável. Aos 50, eles olharam e perceberam que o patrimônio quase não cresceu. Aí veio o pânico. Tentaram compensar, investiram pesado e cortaram coisas. Mesmo assim, na hora de planejar a aposentadoria, perceberam que o plano ficou apertado. Depender de vender casa, reduzir muito o padrão ou trabalhar mais anos. Agora a outra história. André e Juliana, parecidos, mesma faixa de renda, filhos em idade semelhante. Quando bateu a vontade de trocar de casa, eles decidiram ficar. Foi desconfortável no começo, parecia que estavam parados, mas a diferença mensal virou investimento automático. Carro, seminovo, bem cuidado. Faculdade, conversa cedo, plano realista, bolsa e divisão de custos. Nos 40, eles pareciam menos bem-sucedidos para os outros, mas aos 50 o patrimônio estava em outro patamar. E aos 65, a diferença era brutal. Casa quitada, aposentadoria com margem, liberdade.
E o mais estranho é que durante os 40, as duas famílias se sentiram igualmente satisfeitas, porque aumento de padrão dá felicidade temporária. O ser humano se adapta rápido, o que muda é o futuro. Agora eu quero que você se imagine aos 70. Em uma versão do futuro, você acorda tranquilo, você escolhe viver, visita quem quer, viaja e um imprevisto não ameaça sua vida. Na outra versão, você acorda fazendo conta, calcula se o dinheiro do mês cobre contas e remédios, teme a manutenção do carro, teme uma emergência. As duas versões são você, e as duas foram criadas entre 40 e 50 anos. Não por sorte, por decisão. Guarda essa frase. O desconforto de segurar o padrão dura 10 anos, a liberdade pode durar 30. Seu plano não começa com qual ativo comprar, começa com auditoria. Hoje, olhe para 3 áreas: moradia, transporte e aportes. Moradia é necessidade ou símbolo? Carro é ferramenta ou status? E o aporte? Acontece antes da vida ou você vive e vê se sobra? Sua década dos 40 vai passar de qualquer forma. A pergunta final é simples. Você está construindo o seu eu de 70 com liberdade ou com aperto? Se esse vídeo te ajudou, faça algo prático hoje. Escolha um investimento automático e trate como conta fixa. E revise uma decisão grande que você está prestes a tomar. Porque a década mais cara da sua vida pode ser também a mais libertadora.